Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para aprender da sua palavra. Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo esteja conosco, Deus, nos ensinando, nos conduzindo, meu Pai, nos capacitando, Deus, abençoando o nosso amadurecimento e o nosso crescimento espiritual. Que o Senhor seja o nosso professor, Deus, e que a gente aprenda cada vez mais da sua palavra. Que em nome de Jesus, Deus, a gente cresça na sua presença, nos teus caminhos, nos seus ensinamentos, e que a gente possa refletir o Senhor onde quer que a gente vá. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é: O pecado corrompeu a natureza humana. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Gênesis capítulo 3, versículo 1, 6 e 7 e Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 14, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Romanos 5. Pelo que, como por homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre esse tema, relacionado ao pecado. E como todas as lições desse trimestre, nós vamos falar sobre a principal heresia a respeito deste tema. Nós vimos através da palavra de Deus, que a palavra nos afirma que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Mas com o pecado, nós tivemos a nossa imagem distorcida, E isso trouxe vários problemas para a humanidade de uma maneira geral. Então, como imagem e semelhança de Deus, nós somos criados em santidade, E essa criação, a nossa natureza, foi corrompida pelo pecado. E somente Cristo foi capaz de restaurar a nossa natureza, a nossa identidade, Então, desde o momento que o homem pecou, Deus já prometeu, que haveria uma restauração, que haveria uma justificação, que seria através de Jesus, E hoje, qualquer pessoa que aceita, que recebe Jesus como Salvador, tem a sua natureza restaurada em Cristo. Então, na lição de hoje, nós vamos falar sobre a origem do pecado, a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. O primeiro título da lição fala assim: Doutrina Bíblica do Pecado e a sua extensão. O autor do pecado. Então, Adão, quando ele foi criado, quando a gente lê o livro de Gênesis, a gente vê que Deus fala que ele podia comer livremente qualquer fruto que estava no jardim. Mas ele foi advertido que da árvore da ciência do bem e do mal não era para ele comer. Porque do dia que ele comesse, ele morreria. Então Deus explicou que ele não podia comer e mostrou qual seria a consequência por ele comer aquele fruto. Então ele sabia que haveria consequências.
E a Bíblia também nos mostra, né, que o autor do pecado, a serpente que enganou Adão e Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente. Tá lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, e quando a gente lê Gênesis, capítulo 3, também fala a respeito disso. Então, o maioral dos demônios, e originalmente Satanás, ele era um querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus. A gente tem esse entendimento através das passagens que estão em Ezequiel, capítulo 28, e em Isaías, capítulo 14. Se os irmãos lerem essas duas passagens, vai entender que está falando a respeito de Satanás e da sua rebelião. Por quê? Antes de Adão e Eva pecarem, antes de Adão e Eva se rebelarem, o primeiro a pecar, o primeiro a se rebelar foi um anjo da guarda, um anjo formoso, um anjo belo, um anjo que estava no céu com Deus, e ele decidiu se rebelar contra o Senhor, contra o Criador. E com a sua queda, com a queda de Satanás, os anjos que aderiram à sua rebelião, eles foram expulsos junto com ele, junto com Lúcifer, e alguns deles continuam em prisão. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. E a intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Então já era Satanás agindo através da serpente. Então o pecado, ele não teve a sua origem no Éden. Não foi Adão e Eva os primeiros a pecar, foram os primeiros humanos. Mas antes de Adão e Eva pecarem, Lúcifer, que era um anjo, um querubim, ele já havia se rebelado e sido expulso do céu por conta dessa rebelião. O subitem 2 fala assim: foram abertos os olhos de ambos, tá? Em Gênesis capítulo 3, o versículo 7. Então, quando o casal comeu do fruto proibido, né? Eles já sabiam que não podia e já sabiam da consequência, eles perceberam imediatamente que eles estavam nus e eles se envergonharam por causa disso e procuraram se esconder da presença de Deus. Então foi a ruptura imediata da comunhão com o Criador e a morte espiritual, porque a morte, ela significa justamente essa separação. Então, assim como Deus disse que aconteceria, que eles morreriam, eles morreram espiritualmente. Amém? Então, nessa ocasião, ainda no Éden, antes deles terem sido expulsos também do Éden, que eles foram expulsos, né? Deus anunciou a vinda do Redentor, né? E em seguida deu a sentença do casal. A gente vai ver que Deus faz uma sentença para o homem, uma sentença para a mulher, uma sentença para a serpente e para a sua posteridade. E foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. O próximo subitem diz assim: a consequência da queda no Éden. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os homens, mas afirma a sua realidade. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém? Então, até nós fizemos essa leitura na abertura. Então, aqui é bem claro, é bem específico, é bem explícito, né, esse entendimento de que através do pecado de Adão, o pecado foi compartilhado, né? Foi para todos os homens, para toda a humanidade. E aí o próximo subitem diz assim: a extensão do pecado. O pecado, ele se estende a todas as pessoas e corrompeu na sua totalidade corpo, alma e espírito, intelecto e vontade, consciência e razão. Então, tudo foi afetado pelo pecado. O ser humano, ele está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, né? Mas nós podemos conhecer através da ação do Espírito Santo.
A imagem de Deus no ser humano caído, ela não foi erradicada, ela está desfigurada, mas não está aniquilada. E isso inclui o livre-arbítrio. Nós continuamos tendo livre-arbítrio, né? Então, todas as pessoas têm a liberdade de escolha, têm a oportunidade de escolha. E todos os dias nós fazemos escolhas. Nós precisamos ser responsáveis e sábios nas nossas escolhas, porque o nosso futuro, a nossa vida depende das nossas escolhas. Amém? Então, nós precisamos ter esse entendimento e essa responsabilidade, né? Que tudo depende das nossas escolhas. Amém? E o próximo tópico diz assim: a heresia que nega o advento do pecado. O pelagianismo. Então, o que é o pelagianismo? É a heresia mais antiga na história da igreja com relação ao pecado no gênero humano. O nome vem de Pelágio, que foi um monge erudito britânico que viveu entre 360 e 420, que se transferiu para Roma em 409 e ele foi contemporâneo de Agostinho de Hipona. E aí, o conteúdo doutrinário. Então, a princípio, a doutrina do pelagianismo, ela teve acolhida popular e não era considerada herética, porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. A controvérsia não foi desencadeada pelo próprio Pelágio, mas por Celestio, um jurista romano de origem britânica e um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas, mas recebeu o nome de Pelágio. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes e não existe nada da autoria do próprio Pelágio. O que se sabe com certeza sobre essa teologia se resume nisso: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros seres humanos. Não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Então, o pelagianismo, ele foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Então, nós vimos aqui o que diz a doutrina, o que diz os princípios. E a gente acabou de ler um versículo que fala que todos pecaram, que o pecado de Adão, ele foi para todos os homens. Então, essa doutrina, esse entendimento, ele é contrário à palavra de Deus. Por isso que é tão importante nós conhecermos a Bíblia. E aí, justamente, o próximo subitem fala sobre a resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Não é invenção, é uma verdade. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. Nós acabamos de ler em Romanos capítulo 5, versículo 14. Então, a evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua posteridade é a morte. Porque foi o que Jesus falou: olha, se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. E Adão e Eva comeram, e eles tiveram morte espiritual, e através dessa atitude deles, entrou a morte no mundo. Então, assim, não foi só morte espiritual, foi morte física. A partir daquele momento, as coisas começaram a morrer, e isso não acontecia antes. Então, nós morremos. Por quê? Por causa do pecado. Se não houvesse pecado, não haveria morte. Então, assim, a evidência dessa transmissão do pecado é a morte, porque é justamente a consequência que Deus disse que aconteceria se houvesse essa desobediência. Então, nós não comemos do fruto da ciência do bem e do mal. Quem comeu? Adão e Eva, mas nós morremos por causa do que eles fizeram, ou seja, transmitiu para toda a humanidade. Mas em Jesus nós temos a salvação e a vida eterna. Então, quando nós aceitamos a Cristo, o pecado, a morte não tem mais poder sobre nós.
Então, assim, por mais que o nosso corpo morra, o nosso espírito não vai morrer, ele vai viver eternamente. E um dia, na ressurreição dos mortos, nós vamos receber um corpo glorificado, assim como Jesus recebeu quando ele ressuscitou. Essa é a promessa de Deus, é o que está escrito na Bíblia. Amém? E o próximo subitem fala assim: a morte de Jesus em favor dos pecadores. Então, como essa heresia, essa doutrina não acredita, né, nesse pecado original, não acredita que o pecado foi passado para o homem, o Alcorão, ele nega a crucificação e a morte de Jesus. Porque com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade. Por isso, o Alcorão rejeita o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo, ela sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. E eles não aceitam, eles perseguem e eles criticam. Mas nós precisamos entender e conhecer a palavra de Deus para a gente não cair nesses ensinamentos enganadores. Porque essas pessoas que pregam essas coisas, essas heresias, elas estão aí no nosso meio. E a gente pode falar: ah, não, mas eu não convivo com esse tipo de pessoa, eu não convivo com esse tipo de doutrina, de pensamento, mas a gente precisa estar preparado para a gente combater, caso seja necessário, caso ela chegue até nós, algum conhecido, até mesmo para a gente poder alertar outras pessoas, né, com relação a isso, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. E o próximo tópico diz assim: o perigo dessa heresia para a vida do crente e da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Então essas ideias, elas estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã nega a existência do pecado. No mormonismo, né, os mormons, a transgressão de Adão não passou para a raça humana. Cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Nós realmente somos responsáveis. Mas, obviamente, né, é claro que a palavra de Deus diz isso claramente, né, que o pecado de Adão passou para toda a humanidade. Nós temos a evidência disso através da morte. Então, nós não podemos negar essa realidade. E como eu disse, essas pessoas, elas estão entre nós no dia a dia, né? Então, é importante nós conhecermos para nós identificarmos essas teologias antibíblicas que se apresentam contra o evangelho, né? Então, esses ensinos enganosos, eles podem acabar afastando as pessoas da verdade da mensagem do evangelho. Amém? E o próximo subitem diz assim: o perigo. Então, quando as pessoas, elas não conhecem e não entendem muito bem as crenças e as práticas da sua igreja, quando elas não conhecem muito bem a palavra de Deus, elas são facilmente enganadas e atraídas por ensinos diferentes que às vezes parecem corretos, que às vezes parecem bons, mas muitas vezes nem examinam os seus fundamentos. Então, o analfabetismo bíblico é um problema e é o drama desse século que tem levado muitas pessoas ao erro doutrinário, porque infelizmente, nos nossos dias atuais, muitas pessoas, elas não leem a Bíblia. Hoje em dia, a gente tem muitos devocionais, livros para a pessoa poder fazer um devocional. E não é ruim, é bom, né? O devocional geralmente tem ali um versículo e um texto bíblico curto. Muitas pessoas, elas fazem esse devocional, elas leem o devocional, mas não leem a Bíblia.
Então, assim, é importante a gente fazer as duas coisas. É bom a gente ler o devocional, porque a gente vai aprender ali alguma coisa, mas é fundamental, é essencial nós lermos a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, para que a gente não seja enganado, para que a gente não caia, não seja levado por essas doutrinas antibíblicas e a gente não se desviar, né, da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus, né? Então é importante, né, a gente conhecer muito bem a palavra de Deus. E eu vou ler a conclusão que diz assim: mesmo nesse estado de corrupção total, nem tudo está perdido. Há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou. Em seu amor e misericórdia, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Então, Adão e Eva pecaram. O pecado entrou no mundo, passou para toda a humanidade, mas em nenhum momento Deus abandonou o homem e nem a humanidade. Imediatamente quando eles pecaram, né, quando o Senhor veio falar com eles, eles tiveram consequência. Deus falou, né, dos castigos, das consequências, mas Deus não abandonou. Deus fez roupas para eles vestirem porque eles estavam nus. Deus já fez uma promessa de redenção, né, que aconteceu através de Jesus. Então, o Senhor nunca abandonou o homem. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos Deus conosco. E é isso que nos mantém firmes, né? Essa é a nossa esperança e essa é a nossa alegria, né? Nós temos a salvação em Cristo. Amém? E essa foi a lição de hoje. Até a próxima aula, em nome de Jesus.